Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos livros Nosso Lar, aos estudos, o capítulo 29. Semana passada, o Edson trouxe o título do capítulo 28, Em Serviço. Ele diz que André Luiz começa a trabalhar na colônia espiritual. Ele atua junto a Tobias e Narcisa nas câmeras de retificação, auxilia os recém-enxergados do estado muito grave. O trabalho como meio de aprendizado e regeneração e a necessidade do serviço ao próximo. Todos nós temos algo a cooperar. Pois bem, no capítulo 29, nós vamos falar um pouquinho da visão de Francisco. Essas são as referências, que vale muito a pena a gente ver, porque aqui a gente vai só dar umas pinceladas. Enquanto Narcisa consolava Francisco, o doente que estava bastante aflito, ele foi informado que tinha alguém chamando ele no aparelho de comunicação. E aí, quem era? Era a dona Laura. E aí ela queria saber um pouco dele, como é que ele estava, fazia tempo que eles não se falavam. E aí ele resume muito rapidamente, porque ele estava muito apreensivo no cuidado que a Narcisa estava tendo com esse irmão, e ele queria estar próximo. Então ele, no final, ele faz um resumo muito rápido e ela dá um conselho a ele. E ela diz assim: apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil, somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Pois bem, esse é o Francisco. Ele está assim completamente alucinado, tem uma doença grave, o espírito muito sofredor. E ele gritava, ele tinha uns rompantes muito fortes de gravidade da própria doença mental. E ele dizia: acuda-me por amor de Deus. Lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente. Ele não me deixa, esse fantasma diabólico. E ele está na câmara de retificação. E aqui, Narcisa, só para esclarecer, Narcisa utiliza uma metáfora que ela diz esponja embebida de vinagre, para designar o quê? O padrão mental autodestrutivo que Francisco precisava se libertar. E aí a Narcisa era um espírito muito amoroso, muito dócil, muito terno. Tinha assim muita paciência em cuidar de todos esses espíritos em estados graves. E ela tinha uma técnica que eu diria que é uma sabedoria psicológica infinita. E ela dizia assim para Francisco, que estava em estado muito alterado: calma, você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria. Mas depende do seu esforço. Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida de vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Agora vamos pensar um pouquinho. O que é esse padrão mental? Padrão mental, quando o espírito é sem o corpo físico, a matéria mental, esse fluido que é manipulado pelo espírito, se torna pungente, mais forte. Porque o corpo físico, essa nossa vestimenta, amortece, funciona como uma esponja, purifica muitas coisas, é como um filtro. Quando está sem o corpo físico, precisa aprender a disciplinar o seu pensamento, aprender a serenar a mente. Narcisa pode ajudar, sim, mas não pode fazer por ele o que somente ele pode fazer. Eu acho que isso serve de um alerta para todos nós, né?
Cada espírito, cada individualidade é proprietário, é coordenador da sua própria mente. Da sua mente, só a gente tem domínio sobre ela. E só nós podemos serenar ou agitar. Nós precisamos apaziguar e dirigir a nossa mente. Qual seria o treino para isso, para nós aqui encarnados? Oração e meditação. E Narcisa aplicava os passes magnéticos, onde recebeu fluidos salutares e reconfortantes, além de água magnetizada. E Francisco melhorou. Um parênteses. Quando a gente vem para a casa espírita, a gente toma passe, a gente recebe a água fluidificada, que os coordenadores gentilmente nós somos servidos, nos servem. O que nós fazemos a hora que nós estamos tomando água fluidificada? Nós colocamos uma intenção, nós agradecemos, nós entramos no nosso profundo sentimento. Quando nós recebemos o passe, a gente entra aqui, já muda a vibração, a gente sai melhor. E aí? Como é que eu mantenho essa vibração com os meus pensamentos melhores? Ou simplesmente venho, recebo, entro no celular e vou embora? E aí mais um dado importante, que era assim, quando a Narcisa se aproximava do Francisco, que ele aplicava os passes, que ela falava com ele, a água magnetizada, que tinha uma serva que levava, ele passava bem. Ele passava muito, muito bem. Porém, a hora que ela se afastava, tudo voltava. E aí André Luiz teve uma dúvida, né, mas o que está perseguindo Francisco? Será que tem alguém perseguindo Francisco? Será que tem algum espírito perseguindo Francisco? Ou é simplesmente uma projeção mental dele? Isso nos cabe também, né? Porque muitas vezes a gente tem um desconforto e a gente pode estar sempre colocando, espírito que está colocando essas ideias na minha cabeça, é sempre o espírito. Mas será que não é projeção mental nossa? Precisamos desse autoconhecimento para quê? Para discernir essa linha tênue. Porque que se eu estou colocando, a hora que eu desencarnar, é o que eu vou levar. E aí foi quando o André Luiz perguntou, né? Quem perseguia Francisco? E Narcisa responde, a lembrança do seu próprio cadáver. Ou seja, Francisco havia morrido, mas estava muito apegado ainda ao corpo físico. Desencarnara em um desastre oriundo de pura imprudência. Olha aí um suicídio indireto, talvez. Queria levantar o corpo no cemitério. Fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna, à espiritualidade. Por fim, os vermes o expulsaram do corpo. E aí ele vagou pelo umbral por muito tempo. Ou seja, Francisco, enquanto encarnado, ele era uma pessoa extremamente apegada ao corpo, vivia do corpo e para o corpo. Quando ele morreu, porque morrer é se fazer o desligamento de todos os nossos órgãos no nosso corpo físico. Desencarnar, que é o processo que Francisco está passando e está sendo bastante complicado devido ao seu próprio comportamento. E aí, quando ele desencarna, ele fica apegado ao seu cadáver, ele não sai de lá. E ele quer levantar o próprio cadáver. Qual era o sentimento dele? E de muitos que desencarnam nessa situação. Revolta, inconformação e teimosia. A pior coisa que podemos fazer no momento do nosso desencarne é exatamente isso.
revolta e me inconformar e ser teimoso. Ele se revoltou, ele se inconformou e ele foi teimoso em querer ficar lá, enquanto tinha todo o amparo, mas ele queria ficar lá. Então a sua mente a sua força mental qual era? Era dessa baixa vibração. Então onde a Narcisa se aproximava, e aí ela diz assim, que tanto o mal como o bem, ele contagia. E Narcisa tinha um bem, uma vibração imensamente grande e forte de bem, então ele era contagiado, ele melhorava, bastava ela se afastar, que tudo isso voltava. E qual é a reflexão para nós aqui? A aceitação, ou seja, morri, olho, vi que eu estou lá no caixão, vai embora, aceita e vai para frente, vai. Difícil, vou me desapegar da minha casa física, dos meus queridos, do meu corpo físico, sim, mas vai, abre o coração e vai embora, vai, segue à frente. Algum irmão vai vir, alguém vai vir te amparar. Uma vez que você se abriu, uma vez que você quer ajuda, uma vez que você tem o mínimo de conhecimento da espiritualidade, você já ouviu falar, você vai ser amparado. Amparado todos nós seremos. Só que Francisco, ele não precisava estar passando por tudo isso. Ele podia ter desencarnado, ter desencarnado por uma pura imprudência, mas ele poderia não estar passando por esse sofrimento de tanto apego. Então, aceitação. E aceitação em tudo na nossa vida, né? Aquilo que a gente aceita, ainda que não seja da forma que o meu ego quer, não seja da forma como eu planejei, mas se eu tiver uma aceitação, as coisas vão ficar mais leves, não? E aí pode vir a pergunta: mas o plano espiritual não ajuda os que desencarnam, os que morrem? Sim, ajuda. Ajuda dos familiares desencarnados no auxílio aos espíritos sofredores, com certeza, pela atuação direta e através da intercessão espiritual. Aí Narcisa trouxeram o quase à força, ou seja, ele só foi levado à colônia Nosso Lar por intercessão do seu pai, porque seu pai já era um possuidor de grandes méritos espirituais. Então, o seu estado, contudo, é tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Francisco não reconhece o pai generoso, mas mesmo assim, no nível de compreensão que o pai se encontra, ele vem, ele ajuda e ele se faz presente. Pai generoso, possuidor de grandes créditos espirituais. Ele vem em companhia do ministro Pádua, o ministro da comunicação, que também estava em 1940, Segunda Guerra, eles estavam em tarefas muito fortes, né? E ele veio, mas ele, segundo Narcisa, o ministro Pádua também pareceu ser um ser superior na condição humana, né? Então eram espíritos mais elevados. O ministro Pádua se retira para sua missão e o pai do rapaz me pede perdoasse o gesto humano e ajoelhou diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansiosos, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. Beijou-lhes a face, chorando copiosamente. Dá para imaginar um pai nessa situação, vendo o filho, mesmo um filho nesse estado, como foi a intensidade desses fluidos vitais que ele emanou para esse filho. Ele foi naquilo que ele tinha de melhor, no seu âmago, naquilo que ele já estava elevado, que ele mais aprendeu, e ele transformou tudo aquilo em fluido vital para o filho. Narcisa diz, não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando a sós. Não sei o que aconteceu, o que se passou. Em seguida, entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são, agora, cada vez mais espaçadas.
Acho que vale a pena refletir bastante, né. E aí, vamos entender um pouquinho por que que Francisco era assim apegado, né, ele tinha um apego na vida encarnada, depois. A visão de Francisco é um pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Claro que um pouco de apego de onde nós estamos, no mundo de prova e expiação, lógico que a gente, que pai que não vai ser um pouco apegado ao filho, o filho ao pai, um pouco isso vai existir. O problema é ser exacerbado, o problema são os excessos. No caso aqui de Francisco, era extremamente em excesso. Francisco fez o quê? Se fechou. Sabe o pato marreco? Na camada das penas, ele desenvolve uma camada de gordura, que causa um certo uma impermeabilidade, para quando ele mergulha na água, ele não se molha. A mente impermeável era de Francisco. E qual o antídoto para a mente impermeável que todos nós podemos ter? Quando temos resistência, quando fechamos nosso coração, quando fechamos a nossa mente, quando só pensamos em uma coisa, temos ideia fixa, sempre tenhamos dúvidas das nossas certezas. Isso é muito profundo. Sempre tenhamos muitas dúvidas das nossas certezas. O universo é infinito, perfeito só Deus. Somos seres imperfeitos, incompletos. Nós não temos a percepção integral das coisas. Temos que ouvir, ponderar, se abrir. Francisco ficou ali impermeável. Aqui o Francisco teve apego pelo corpo, mas aqui nós podemos ter apego pelo excesso de trabalho, pela comida, pelo poder, pelo dinheiro, por qualquer coisa da materialidade. E aí, o que que é essa ideia fixa? Monoideísmo, isso é um maior perigo para nós encarnados e humanos. É um estado psicológico em que a única ideia ou associação mental coordena, prevalece ou domina toda a organização psíquica. Ou seja, o que é isso? Ideia fixa. Sabe quando você tem uma ideia fixa? De repente surge um problema, aquele problema não sai da tua cabeça. Você acorda de madrugada, tem aquele problema. E é só aquilo que você pensa, é só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. Isso é um grande perigo. E aí o que precisamos? O que que podemos fazer enquanto aqui encarnado? A mente precisa ser dinâmica. Abrir a mente, diversificar os interesses, as atividades e cultivar a serenidade interior. E qual o treino para isso? Flexibilidade cognitiva, novos olhares, outras perspectivas, visão ampliada. Ou seja, se eu vou para o meu trabalho, será que eu preciso ir sempre para o mesmo caminho? Não dá para mudar de caminho? Não dá para mim ter um olhar diferente? Nas diferentes situações, eu não posso mudar o meu olhar em relação ao que está ao meu redor, independente de onde eu esteja. E aí Narcisa diz, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Ou seja, a maioria da humanidade dorme. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve nos ferir. E aí ela faz uma associação e termina o capítulo lindamente. A crisálida cola-se na matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião da vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Ou seja, quando a gente... Tá vendo a lagarta? Tem um processo para ela chegar à borboleta. Se eu estou na fase de lagarta, não adianta querer virar borboleta que eu não vou conseguir, eu não estou pronto, eu não estou evoluída, eu não tenho como. Aceita que você está numa lagarta, que seu processo vai ser mais tranquilo para você. Ou se eu estou na borboleta, quero que alguém do meu lado vire borboleta, porque ainda está na lagarta. Não adianta, não vai virar.
é exatamente o que ela fala, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, todos chegaremos. Quem está pode ajudar, pode estar ao lado, mas não fazer porque só nós podemos fazer a nossa evolução. Só nós podemos ter controle dos nossos apegos, dos momentos de revolta, de inconformação. Então, tudo isso, se eu sou uma pessoa e tenho o hábito de me inconformar muito facilmente, isso vai ficar na minha psique. E a hora que eu desencarnar, a morte, que é nada mais que um espelho, é o que eu vou projetar. Então, acho que vale a pensar, Santo Agostinho fala, né, que fazermos uma análise toda noite, ou então uma vez por semana, no que eu me apeguei essa semana ou nesse dia, né, no que me revoltou, no que me contrariou. E acho que isso a gente vai tomando consciência das nossas sombras e a gente vai colocando um pouquinho de luz, porque a hora que a gente chega próximo, a gente reconhece, já é um caminho para a gente se identificar e logo em seguida fazer a desidentificação e seguir o nosso caminho. Na próxima semana é o capítulo 30, Herança e Eutanásia, e o Roberto vai trazer para a gente. Agradeço imensamente a oportunidade e a compreensão. Vamos agora para a segunda parte. Ficamos assim a refletir na água que nós vamos tomar, nos passes que vamos receber. Vamos colocar um pouco mais de nós nessa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui. Ela é única e singular na nossa existência. Muito obrigada. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. E sobre o assunto de hoje, como é difícil a gente se desligar das coisas, né? O Divaldo Pereira Franco, ele comentou, porque ele já está com 97 anos, né? E ele comentou o seguinte, que ele está para desencarnar, segundo ele. E aí a Joana de Ângeles, que é o espírito que assessora ele, disse para ele se preparar. Olha, se um homem daquele está despreparado para desencarnar, imagine eu, fico pensando. E aí ele perguntou, mas como? Se desligue das pessoas, principalmente, e de todas as coisas. Agora vocês veem, ele tem uma instituição, a Mansão do Caminho. Uma instituição muito importante. Então imagina do outro lado, mesmo o espírito sendo um espírito superior, pensamento dele, a saudade, né? Só que ele já tem equilíbrio sobre o pensamento. Porque nós, muitas vezes, a gente tem algum problema, a gente não dorme de noite. Né? Eu estou falando de mim agora. Eu às vezes não durmo de noite, às vezes é uma coisa até simples. Mas a gente começa a martelar aquilo à noite e a gente não consegue dormir. De jeito nenhum. Principalmente se a gente ficar com raiva de alguém. Por isso que a gente não deve ficar com raiva de ninguém. Porque a gente começa a planejar. Não, amanhã eu vou falar isso para ele. No outro dia a gente chega, ele pede desculpa antes da gente falar qualquer coisa, pronto. Já quebrou, a gente sofreu a noite inteira com aquilo. E aí vamos lembrar, a Abadia dos Beneditinos. Lá tinha o prior Pater Sanctus, é o nome dele. Ele cometeu algumas coisas erradas dentro dessa abadia lá, e aí ele desencarnou, e no pensamento dele ele ficava num círculo vicioso, fazendo sempre aquilo, sempre aquilo. Ele cometia um deslize, corria para o gabinete dele, voltava de novo. É difícil o espírito sair desse círculo vicioso. Se torna até uma obsessão, porque a gente não consegue desligar o pensamento. Então, a Lília falou aqui, nós precisamos treinar para isso daí. E pedir ajuda espiritual, que nós temos ajuda. Às vezes até à noite, a gente continua naquele círculo vicioso, tem pesadelo e sonha com aquele problema ainda, para acabar de completar. Então é difícil isso daí. Nós precisamos treinar muito, mas muito mesmo, mas nós conseguimos, a gente vai conseguir. Então olha para você ver como que é difícil. Desencarnar é como nós vimos aqui na palestra. Morrer é fácil, agora desencarnar que é difícil. A gente se desligar dos problemas, né? Mas a doutrina espírita dá condição para a gente superar tudo isso.
Com Jesus, nós resolvemos todos os problemas que nós mesmos criamos, né? Porque ninguém cria esse problema para nós, a gente que cria. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado, gente, pela presença.